Olá, pessoal. Nós iremos iniciar agora a nossa aula de física, tá? Para quem quiser acompanhar, está na página 772, o tópico 1 do segundo capítulo. E o título da aula de hoje é a aceleração, ok? Deixa eu passar o slide aqui para a gente começar. Primeiro, antes de falar de aceleração, eu preciso falar dessa grandeza física aí que vocês estão vendo na tela de vocês, que é a velocidade média. Eu acredito que eu já discuti isso com vocês na sala de aula. Velocidade média é nada mais, nada menos do que a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, aí está a fórmula para vocês, para a gente poder calcular essa velocidade média, onde Vm é velocidade média, ΔS é o deslocamento do corpo desse móvel que a gente está analisando, e ΔT vai ser a variação do tempo. Então, para a gente calcular a velocidade média, o Vm vai ser espaço percorrido ou deslocamento dividido pela variação do tempo, o intervalo do tempo. Lembrando que ΔS é nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. Espaço final menos espaço inicial. Enquanto que ΔT, que é o intervalo do tempo, vai ser isso aqui, ó. Tempo final menos tempo inicial. Sempre vai ser o final menos o inicial. Tá? E você faz essa diferença, essa subtração, e depois divide ΔS por ΔT. Aí você vai achar a velocidade média. Só lembrando das unidades, pessoal. De acordo com o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, a velocidade média, para a gente encontrar essa unidade, dessa velocidade, tem que estar sempre essa unidade em metros por segundo. Se você for calcular a velocidade média, essa é a unidade de acordo com o SI. Já o ΔS, que é o espaço percorrido ou o deslocamento, a unidade padrão pelo SI tem que ser em metros. E a variação do tempo tem que ser em segundos. Por exemplo, se a velocidade média estiver em km por hora, você vai precisar converter, caso a questão esteja solicitando. Se a variação do espaço estiver em quilômetros, em centímetros, você vai precisar converter para metros, tá? Se a questão estiver pedindo de acordo com SI. Já o ΔT, que é a variação do tempo, se o tempo estiver em minutos ou em hora, você vai precisar converter para segundos. E essas conversões eu já ensinei para vocês em sala de aula, tá? Aí vê só, eu só vou falar novamente sobre a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, vice-versa. Se eu quiser converter de metros por segundo para quilômetros por hora, eu tenho que seguir essa seta aí vermelha. Eu tenho que multiplicar por 3,6 esse valor. Já se eu quiser converter de quilômetros por hora para metros por segundo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que dividir o valor do resultado lá por 3,6. Dessa forma, eu converto de quilômetros por hora para metros por segundo. É só você seguir a seta, ok? Aí vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a grandeza física, que é o assunto da aula de hoje, é a aceleração. A aceleração é nada mais, nada menos do que um corpo que ele vai ter uma grandeza física que mede o quanto a sua velocidade varia à medida que o tempo passa. Vamos lá. Se eu tiver um corpo e ele estiver variando a sua velocidade com o decorrer do tempo, o que é que vai acontecer? Vai haver aceleração. Então, sempre que existe aceleração, isso significa dizer que a velocidade ela variou com o decorrer do tempo. Ok? Então, essa grandeza física, a aceleração, é nada mais, nada menos do que a variação da velocidade com o decorrer do tempo. Beleza? E para a gente calcular a aceleração média de um corpo, a gente precisa usar essa fórmula. No livro de vocês não vai ter só A, vai ter AM, tá? Então, para a gente calcular a aceleração média, a gente pode usar essa fórmula aí, que é o ΔV, que é a variação da velocidade, dividido pelo ΔT, que é a variação do tempo. Lembrando que, se for delta, como é delta, sempre vai ser a variação de final menos inicial. Então, se é ΔV aqui, ó, então vai ser velocidade final menos a velocidade inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial.
Aí você vai encontrar o ΔV e o ΔT fazendo essas subtrações, o final menos o inicial. Depois que você fizer essa diferença, essa subtração, você divide um pelo outro e vai achar a aceleração média, tá? Lembrando que a unidade de aceleração média tem que ser em metros por segundo ao quadrado, de acordo com o SI. ΔV, que é a velocidade, a variação da velocidade, tem que estar em metros por segundo, enquanto que ΔT, novamente, como eu já havia falado, a unidade padrão para o intervalo do tempo tem que ser em segundos, ok? Aí agora a gente vai começar a exercitar o que a gente aprendeu, a nova fórmula que a gente acabou de ver, que é a fórmula da aceleração média. Aí vamos ler essa questão aí que está na página 775 do livro de vocês. Qual é a velocidade inicial, ou seja, ele está pedindo para você encontrar a velocidade inicial na unidade de quilômetros por hora de um ciclista que leva 3 segundos para parar sobre uma aceleração de menos 2,4 metros por segundo ao quadrado. Primeiro, o que é que a questão quer? A questão está pedindo para encontrar o quê? A velocidade inicial. E essa unidade tem que estar em quilômetros por hora. Aí vamos para os dados. Vamos separar os dados da questão. ΔT, que é o intervalo do tempo que esse fenômeno levou para ocorrer, foi de 3 segundos. A aceleração média foi de menos 2,4 metros por segundo ao quadrado. Tá? E o ΔV é o que a gente quer achar, que é a velocidade inicial. Percebam que a aceleração aí está negativa. E por que ela está negativa? Isso significa dizer que está havendo uma desaceleração. Então, isso significa dizer que, com o decorrer do tempo, a velocidade ela está diminuindo. Então, por isso que está havendo uma desaceleração. É como se ele estivesse freando, esse ciclista estivesse apertando lá no freio dessa sua bicicleta, tá? Então, por isso que a aceleração é negativa. Aí a fórmula que a gente vai usar para resolver o cálculo é A vai ser igual a ΔV sobre ΔT. Lembrando que a questão está pedindo para a gente achar a ΔV. Então, para achar o ΔV, eu preciso isolar o ΔV. Então, o ΔT está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, desse jeito, a fórmula vai ficar ΔV vai ser igual a aceleração vezes o tempo. Então, a fórmula vai ficar desse jeito aqui, ó. ΔV vai ser igual a aceleração vezes o tempo. O intervalo do tempo é de 3 segundos, enquanto a aceleração é 2,4. Tá? Por que eu não coloquei o sinal de menos na aceleração? Só coloquei 2,4. Porque não interessa o sinal. O sinal só é para indicar se está acelerando ou se está desacelerando. Mas nos cálculos, como os valores estão em módulo, o sinal não interessa, tá? Quando a gente está estudando e resolvendo as questões nas fórmulas aí da aceleração média, tá? Então, 3 vezes 2,4 vai dar 7,2 metros por segundo, ok? Mas terminou aí? Não. A gente acabou de achar a velocidade inicial, que é de 7,2 metros por segundo. Só que a questão está solicitando a velocidade em quê? Em quilômetros por hora. Então, a gente precisa fazer aquela conversão que eu ensinei. Então, vou precisar multiplicar esse 7,2 metros por segundo vezes 3,6. Aí, desse jeito, eu vou converter de metros por segundo para quilômetros por hora, tá? Eu coloquei metros por segundo aqui, mas corrijam aí, ó. Vai dar quilômetros por hora, que a gente fez a conversão. Ok? Então, pessoal, dando continuidade, a segunda questão está dizendo assim, ó. Cite um movimento que não possui aceleração. Então, eu poderia dizer que um carro que mantém a velocidade constante em todo o seu movimento, ele não vai possuir aceleração. A gente sabe que, em termos práticos, não vai existir isso, porque a gente sabe que tem semáforos, tem lombadas, e esse carro ele vai precisar aumentar a sua velocidade, e vai existir horas que ele vai precisar desacelerar, vai diminuir a sua velocidade. Então, a gente sabe que na prática o carro ele vai precisar acelerar, beleza? Mas se fosse um exemplo que não possa ser aplicado na prática, eu poderia dizer isso aí, um movimento de um carro que mantém a sua velocidade constante em todo o seu trajeto, tá? A terceira e a quarta questão fica para vocês fazerem. Aí vocês dão continuidade aos exercícios e resolvam, tá? E a gente corrige na próxima aula.
Tchau, tchau, pessoal. No mais é isso. Bom descanso para vocês.